restaurante, eu já trabalhei em uma empresa de restaurantes corporativos e eu conheço várias, então, alguns em vários níveis, que são clientes, amigos, e o pessoal termina chamando muito de área de marketing. Na realidade, é o PDV ali, né? Sim. Que é, às vezes, ambientação. Porque é isso, que é o que aparece, né? Então, é normal as pessoas falarem, ou se não, por exemplo, o marketing raiz, ele não é exatamente a publicidade, que é isso que as pessoas confundem bastante, né? Que nem você falou. O pessoal chama tudo de marketing, é normal, eu acho isso ok. Acho que isso tem em todas as áreas, todas as profissões. E, então, a gente acaba fazendo mais a parte publicitária, a parte mais de imagem mesmo. E o marketing acaba ficando mais na estratégia da empresa, a diretoria mesmo que faz que cria as estratégias a várias mãos. Então, acaba que o nosso dia a dia é muito mais aplicar ações para atingir aqueles resultados que foram estabelecidos. Claro. E você comentou, então, né, da proposta de valor, do propósito. E isso termina ou deve se conectar com tudo, né? Com tudo. Como o time comercial lá se apresenta, como que apresenta lá, como o serviço que entrega. É isso que você me comentou aqui. E que você é a você guardiã falou, da ambientação, marca. então, porque é um ponto importante. Porque, assim, às vezes o cliente é o primeiro contato que ele vai ter, né, com a empresa é visitando um restaurante, né? Então, ali tem que ter a melhor impressão possível. Você já tem que... Chegou lá, a pessoa já tem que entender qual que é aquela vibe daquela empresa, o que ela está se propondo. Então, aquilo tudo tem que se falar com uma foto, com uma imagem. Então, se eu entendi, você falou que você e o seu time, você é guardiã da marca Premium, da proposta de valor e como ela se conecta com a entrega do serviço, com a venda de novos contratos, com a relação, talvez, com fornecedores, parceiros, esse universo todo. Então, assim, a gente não abandona nenhuma forma de comunicação, nenhuma rede social, a gente usa tudo que é possível, tudo que, lógico, que combine, né, com o perfil da empresa. Então, assim, a gente abraçou as redes sociais de uma maneira, assim, não pensando na venda, obviamente, mas pensando que a rede social é que nos ajuda a construir essa reputação. Então, a gente começou bem novo nisso. Hoje é muito comum qualquer empresa passar a publicar o dia a dia, o que os funcionários estão fazendo. A gente já fazia isso numa época que as pessoas falavam assim, isso é muito arriscado. E a gente pensava, é arriscado. Só que é um arriscado que vale a pena porque, assim, o que a gente incentivava? E o nosso time de nutricionistas que ficam nos restaurantes fazem muito isso bem. Prepara lá, montou a pista, fotografa, manda, e elas publicam e compartilham e a gente reposta. Então, a gente fazia isso já há muito tempo. E as pessoas, às vezes, falavam assim, mas a foto não fica profissional, porque o que era o conteúdo há 10 anos atrás de Instagram, por exemplo? Sim. Era, assim, fotos produzidas, era dicas de bem-estar. E aí, você pensava assim, o que uma dica de bem-estar comunica o que eu sou? As pessoas podem ver uma dica de bem-estar e achar que é uma empresa de nutrição, achar que é uma, né? Então, a gente falava, não, a gente tem que falar de comida, que é isso. E comida no local que a gente serve, que são dos restaurantes. Então, a gente não produzia foto, não fazia nada nesse sentido. Pegava a vida real. Então, e o que era legal? A comida parecia gostosa? Era isso que importava. Entendeu? Se estava bacana ali, bem exposta, parecia... A foto foi tirada de uma maneira amadora? Não tem problema. Isso é a vida real. É a pessoa... Então, a gente criou um diário. Então, era um diário onde todo mundo publicava. Hoje teve evento aqui, aí colocava. Então, o que hoje é muito rotineiro, a gente faz isso numa época que, então, assim, não tem um dia que a gente não atualize as redes sociais, o Instagram, principalmente. Sim. Então, todo dia tem conteúdo. Então, todo mundo já está habituado, é final de semana, é feriado, sempre tem alguma coisa para postar, porque tem sempre um restaurante que está trabalhando e elas estão publicando, e eles estão publicando. Poxa, que legal. Tu sabe que a gente aprendeu há pouco tempo isso, diria que 2 ou 3 anos. Até então, a gente tem algumas redes de supermercado, por exemplo, que a gente atua. Então, tem uma rede que é a líder do mercado nacional. Então, cara, as lojas são bonitas, a iluminação é legal. Colocavam o nosso mobiliário lá, mandavam um fotógrafo, fazia umas fotos lindas e colocava ali. E assim era, escolhia os melhores restaurantes, os melhores casos ali, mandava um fotógrafo. Tava aquela coisa meio plástica ali, super bonitinha, casinha de boneca, né? E aí fui visitar um cliente super forte, potencial. O cara tem 4 supermercados
na região de Campinas, só que é de bairro, mais simples e tal. E ele olhou para mim e falou, puxa, cara, eu queria comprar essas mesas lindas aí, eu vi no Carrefour, vi não sei aonde aí, mas, não sei se vai dar para mim, porque eu não sei. Aí eu olhei e falei para ele, não, João, cara, ao contrário, pô, eu vim aqui, aí eu falei para ele, cara, custa 10 conto cada uma. Ele falou, o quê? 10 conto? Opa, eu vou querer 4. E aí eu percebi e falei, meu Deus, o cara, nossa rede social, nosso marketing, sei lá, tava descolando com o cliente. E aí a gente começou a colocar... Ele achou que ele não pertencia àquilo, que aquilo ali, não era na realidade, pertence. Realidade dele, esse é o universo que a gente vende e aquilo que eu botava na rede social era uma exceção, outra que a gente pescava e pinçava ali no meio e a gente começou a fazer fotos reais, então, cara, aí o cara olha assim, hoje em dia acontece... identifica, né? Hoje em dia acontece isso. Quando vê um restaurante simplesinho ali e o cara olha, nossa, o bifezão bonito ali, opa, esse cara aqui é mais ou menos como o meu restaurante também. Não é só lá na rede XPTO. Exato. A gente tem um lema lá que vale para matéria-prima, que vale para ambientação, assim, ou você faz para todo mundo ou não faz para ninguém. Então, não tem essa assim, vai fechar um grande contrato, que nem você falou, uma rede muito maravilhosa e tal. Só que os mesmos elementos que a gente coloca num restaurante grande, bonito e tal, a gente também coloca naquele restaurante que, às vezes, a estrutura não comporta, a gente adapta. Tudo adaptado. Então, realmente, o cliente ele pode olhar um futuro cliente, ele pode olhar qualquer restaurante que ele vai ver que os elementos estão lá. Então, ele não tem essa sensação de que, mas se pro meu, né, aqui vocês não vão colocar o sofazinho, né? Porque o sofazinho é a sensação. Sim. Não vão colocar o sofazinho. Não, vai ter sofazinho sim. Mas esse que nem ele falou, um balcão bonito. Não, é o mesmo para todo mundo. Não tem níveis. Então, é o mesmo. Né? O que diferencia, obviamente, é quantidades e tal, mas basicamente... Conforme o espaço, conforme o número de refeições, exato. O número de usuários lá, frequentadores. Mas assim, não tem níveis nenhum de ambientação para falar, isso daqui é para restaurantes mais simples, esse daqui para os mais sofisticados. Não, todo mundo tem a mesma coisa. É incrível, né? Interessante isso, e vocês já são pioneiros nesse sentido. E olha só, agora, se eu pudesse escolher uma pergunta só, aqui tem uma dúzia aqui, sei lá, eu ia fazer essa aqui, a próxima. Eu li num post que você fez, acho que foi no seu LinkedIn, o título era O que o consumidor de refeições coletivas realmente quer? Esse era o título, e ali tu fala que as necessidades e os desejos dos frequentadores, dos trabalhadores, né, que consomem as refeições nos locais de trabalho, frequentemente são mal compreendidos, né? E eu queria explorar esse assunto. Na realidade, eu quero te pedir para tu falar um pouco sobre essa questão dos desejos e necessidades dessas pessoas que consomem essas refeições ali na empresa, no restaurante corporativo, né? E aí eu queria que tu respondesse a pergunta, então, que é o teu título ali, né? O que o consumidor de restaurantes corporativos realmente quer? Exato. Então, é um daqueles posts de desabafo que a gente fala, será que sou eu que estou pensando isso? Será que tem alguém aí para me compartilhar a mesma impressão? É baseado total mesmo em experiência. O que acontece hoje? A gente tem um cliente básico, que é o administrador que administra o restaurante dentro da empresa, que é a área de RH, basicamente. É lógico, às vezes tem área de compras, às vezes tem outras áreas, mas basicamente o perfil é o profissional de RH. Porque alimentação é um benefício, né? Exatamente. Então, é ele quem cuida. E mesmo que ele não seja o que vai contratar, ele vai qualificar as empresas. Então, toda a nossa comunicação, todo o nosso marketing, toda a nossa venda é focada no profissional no profissional de recursos humanos. Então, e o que acontece? Quando a gente vai falar com esse profissional, ele passa um briefing do que é a empresa. Então, ele fala assim, o pessoal aqui gosta disso, o pessoal aqui gosta daquilo, o pessoal aqui... Aí a gente, tá bom. Então, a gente segue o que ele fala. E outra forma também da gente tentar identificar como é que funciona esse segmento é acompanhar as pesquisas. Só que é aquilo que você falou. A pesquisa vem assim, refeições fora do lar. Entendeu? Imagina. Quantas opções? Da barraquinha, do não sei o quê, até o... E regiões, Sim. entendeu? Uma pessoa, a gente viu isso na prática, uma pessoa que trabalha num condomínio grande em Hortolândia é muito diferente do pessoal da Berrini aqui.
E são pessoas com o mesmo ticket médio, então são perfis diferentes, é outra realidade. O cara da metalúrgica lá, trabalho pesado, e o cara da Motorola lá, que fica apertando de luvinha branca, imagina. Então, às vezes vem um resultado assim, dessas pesquisas. O pessoal quer uma alimentação saudável. Tá. O que é saudável? Já de cara todo mundo já pensa. É salada. Tem não sei o quê, menos gordura, menos não sei o quê. E às vezes a gente vê que, na realidade, o que é saudável para ele? É uma alimentação suficiente para ele render o dia. Então, é um bom prato de arroz, feijão e uma proteína e uma saladinha ali, mas é um prato farto. Então, aquilo para ele é saúde, aquilo é saudável. Então, às vezes, eu acho que falta uma interpretação do que a gente depois vai ver no dia a dia. E tem... erroneamente, às vezes, o próprio contato com essa pessoa do RH, ele tem uma percepção baseada nos pares dele, no pessoal do administrativo, que tem realmente um perfil diferente. Só que o que pode acontecer? Você focar muito no perfil administrativo e basear todo o restante, baseado naquele perfil de uma minoria, sendo que você tem que se basear realmente no perfil de todo mundo. Uma coisa também que vem muito nessas pesquisas é assim, o pessoal quer variedade. E o que você... variedade normalmente vem acompanhado assim de... o profissional está disposto a investir em comprar itens no restaurante. Tá, tudo bem. O que é, às vezes... O que todo mundo já leva? Assim, vamos fazer pratos especiais, vamos fazer serviços diferenciados, tal. E aí você vai ver, na realidade, o que ele quer comprar extra. Refrigerante. Isso é o comprar extra. Não pagar a mais por uma comida que ele já recebe ali. Por quê? Mas essas pessoas, às vezes, saem no final de semana, gastam, se divertem e tal. Só que o ambiente do trabalho, ele é diferenciado. As regras, tudo que você é fora do trabalho, você acaba se encaixando no perfil de empresa, né? No perfil de... E o que é? Você tem horários, você tem rotina, você tem que cumprir metas, prazos. Então, a sua mentalidade em relação à alimentação, ela muda muito. Você quer que a alimentação meio que se encaixe nessa rotina, ela não te atrapalhe, ela não te distraia. Você quer um momento realmente para ir lá fazer uma descompressão. Você quer aproveitar o seu horário de almoço, então você não quer desperdiçar numa fila esperando um prato especial ficar pronto. Então, a gente vê muito isso no dia a dia. Então, a gente acaba vendo assim, o pessoal não quer quer agilidade. E agilidade mesmo. Então, a variedade que às vezes a pessoa quer, ela quer uma maior variedade na pista, no selfie. Ela quer ter opções ali, mas ela não quer perder tempo para pedir uma coisa que vai vir, entendeu? Então, a gente vai vendo isso na experiência, que nem eu te falei. Eu vou visitar os restaurantes para fazer as paredes e tal, e eu acabo vendo o perfil, o comportamento das pessoas. Então, assim, a área comercial, a gente constantemente fica fazendo essas reflexões, como a gente abordar o cliente, de como entender, falar para ele, mas você já avaliou, já viu que realmente, já perguntou? Porque acontece muito também de ter os almoços comerciais, que é o almoço que você leva esse prospect para ir em um dos restaurantes almoçar. Sim. Às vezes, essa pessoa leva mais gente da empresa, que é para ter mais visões, só que leva os pares, entendeu? E falando, seria interessante levar alguém realmente de produção, alguém que seja muito exigente na produção, não tem, né? Assim, aquele cara que é conhecido, o fulano é muito chato, ele é muito exigente. Então, leva essa pessoa para ela avaliar realmente o comportamento dos pares dela, que é a maioria. Uma amostra da maioria Exato. dos usuários. Exato. É isso que você falou, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem um desperdício, um desgaste, desperdício de tudo, de tempo, de dinheiro, focando no que não é a maioria do seu perfil. E a gente acaba ficando só muito preso na exceção, né? O fulano lá, que a empresa ali gosta disso. Não é empresa, às vezes é né? Então, é uma questão muito sensível você abordar isso com o cliente. Você tem que ter muito jeito, mas é aí que quem é o especialista é você. Sim. Então, se você contrata alguém, você quer que essa pessoa fale o que realmente vai funcionar. Porque o que a gente vê muito no segmento, às vezes cria serviços, cria pratos diferenciados, tal. Aquilo fica muito legal para vender. Para a área comercial é muito mais prático. Só que depois, entregar aquilo. A gente brinca muito no comercial que tem um lance que é a bendita da quebra de rotina. Então, vende alguns pratos de quebra de rotina. Aí, a gente já viu por aí. Então, assim, quebra de rotina, tá? Segunda é tal, terça é tal, quarta é tal.
você criou uma rotina. Você criou uma nova rotina. Isso. Entendeu? Então, onde que está a quebra? Então... No ocasional, no Exato. sazonal, sei lá, né? E aí, a gente começou a fazer testes, tentando pensar assim, como que a gente pode fazer diferente, oferecer essa sensação de novidade para o cliente, de quebra de rotina, sem ser uma quebra de rotina rotineira, né? Aí a gente começou a testando com eventos. Então, eventos no sentido assim de... Eu vou falar da primeira colaboração que nós fizemos. Sim. A gente convidou... Contar a história desse comecinho que é interessante. Perto da nossa sede, no Brooklyn, tinha um food truck do chefe Adolfo Scheffer, que ele já foi apresentador da GNT, de food trucks, e ele tem um food truck que todo mundo é apaixonado. E o pessoal lá da sede era viciado de lá, o pessoal enlouquecido. E ele era muito gente boa, ele é muito gente boa, muito comunicativo, muito extrovertido. Aí, um dia ele brincou, assim, com uma das pessoas da empresa, falou assim, a gente podia fazer uma parceria, né? Vocês vêm tanto aqui, a gente, né? O pessoal da empresa, de vocês e tal, né? Aí a gente falou, poxa... Porque, assim, sempre, não é novidade nenhuma um chefe assinar um prato e tal. Mas o que acontecia? Assinava, ninguém via, entendeu? Alguns clientes que tinham acesso àquilo, ou senão era um serviço pago. Então, assim, coloca um chefe para assinar um prato que depois o consumidor tem que pagar para ter acesso. Então, e aquilo que eu falei, lá é assim, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Aí ele tinha um dos carros-chefes dele, era um mac and cheese. Aí a gente falou assim, pô, mac and cheese, tem coisa mais simples que isso, né? É queijo, macarrão e um bacon. Aí a gente falou, poxa, e se a gente botasse ele para assinar um mac and cheese que vai para todo mundo? Vai para todo mundo. O contrato mais caro ou mais barato, entendeu? A gente faz um preço médio e vai para todo mundo. Aí vai a área de P&D e vai PCP e todo mundo batendo cabeça, falando, não, a gente vai fazer. E ele foi muito acessível porque uma coisa interessantíssima, a gente falou para ele, ó, a gente tem interesse, a gente gostaria... Depois que a gente fez custo e tal, né, avaliou, falou assim, a gente quer que você assine, tá? E vai para todo mundo. Só que tem uma condição, é com a nossa matéria-prima, entendeu? Aí ele falou assim, tá, me passa a matéria-prima que eu vou fazer os testes, vou adequar. E ele fez exatamente, ele adequou ao nosso preço, adequou tudo e tal... E foi, assim, um sucesso. Então, gente que não conhecia, gamou. Ele entrou no nosso cardápio, né? No nosso cardápio rotativo. Então, ele está em todas as unidades. É sucesso sempre. Para a gente, tem um custo ótimo. Para o cliente, é uma coisa que... Gente que já conhecia, amou. E gente que não conhecia, ficou sabendo. E, então, o que a gente fez? Uma quebra que não é fora do selfie. Então... Todos os nossos projetos nesse sentido de comunicação, de relacionamento, a gente tenta incluir todo mundo e de colocar de maior forma possível no selfie. Entendeu? Que é para ficar ali, para ele ter aquela sensação de que aquilo é uma novidade. Que daí ele não precisa pedir, esperar para um negócio novo. Então, não, tá ali. Se ele quiser, ele pode degustar. Aí a gente começou fazendo experiências.